E aí, tudo certo? Olha só, até agora a gente acompanhou os selos do Apocalipse com o coração na mão, né? Sempre de olho aqui na Terra, vendo todo aquele caos se desenrolar. Mas agora se preparem, porque o quinto selo muda tudo. A gente é simplesmente arrancado da Terra e levado para um lugar, nossa, totalmente inesperado. Vamos ver para onde? A gente viu os 4 cavaleiros espalhando guerra, fome, peste, morte. Foi uma sequência intensa, rápida e com foco total na ação acontecendo bem aqui no nosso mundo. Só que, de repente, tudo para. A ação na Terra, ela simplesmente cessa. Não tem mais cavaleiro, não tem nova calamidade. O que fica é um silêncio, uma expectativa, porque a cena muda completamente de lugar. E para onde a gente vai? Para o céu. É isso mesmo. Mas não é qualquer parte do céu, não. A cena que o Apocalipse nos mostra se passa debaixo do altar celestial. É uma mudança de perspectiva que, sinceramente, redefine tudo o que a gente viu até aqui. E os protagonistas aqui não são anjos nem cavaleiros. São almas. E não são quaisquer almas. São as almas dos mártires, daqueles que morreram pela fé. E a localização delas, debaixo do altar, é super simbólica. É um lugar de sacrifício, de intercessão. O centro do quinto selo não é uma ação como foi nos outros. É um som. É um clamor, sabe? É uma única pergunta, muito, muito poderosa. E ela é dirigida diretamente a Deus. Até quando? Pensem bem nessa pergunta. Isso não é um grito de dúvida de jeito nenhum. É o contrário. É um grito que vem de uma fé profunda, de quem confia totalmente em Deus, mesmo sem entender essa aparente demora dele para agir. A questão aqui é sobre o tempo divino. E essa pergunta, ela não é nova. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Ela ecoa há séculos, desde os profetas que morreram por dizer a verdade, passando pelos apóstolos perseguidos por Roma, e continua viva com incontáveis pessoas que sofreram ao longo da história. É a expressão máxima de uma fé que anseia pela justiça final de Deus. E isso nos joga bem no meio de um dilema teológico gigantesco, né? Se Deus é justo, se ele é todo-poderoso, porque ele espera para agir. A resposta começa quando a gente entende o estado dessas almas que estão fazendo a pergunta. Para sacar a dimensão desse clamor, a gente precisa entender quem está clamando. E a tradição judaica antiga, que era um mundo do autor do Apocalipse, dá umas pistas fascinantes sobre o que acontece com as almas dos justos depois da morte. Muita gente tem a ideia de que as almas ficam dormindo até o fim dos tempos, né? Mas os textos antigos mostram uma coisa bem diferente. Essas almas não estão nem um pouco adormecidas. Pelo contrário, elas estão bem despertas. E olha que incrível! O Midrash diz que as almas dos justos estão lá conscientes bem debaixo do trono da glória. O Talmud vai além, diz que elas são, tipo, testemunhas ativas da história, sentindo o que acontece aqui na Terra. E o Zohar explica que aquelas vestes brancas que elas recebem são um símbolo de pureza e preparação. Ou seja, elas não estão paradas, elas estão observando tudo. Tá, então como Deus responde a esse clamor tão consciente, tão apaixonado? A resposta dele não é um não, mas é cheia de mistério e, ao mesmo tempo, de promessa. A resposta vem em duas partes. Primeiro, um presente, as vestes brancas. É um símbolo de honra, de pureza, de que a causa delas foi justificada. E segundo, uma ordem. Esperem um pouco mais. Mas esperar por quê? E aqui está o ponto central da coisa toda. Existe um plano divino. Existe um número que ainda não se completou. Essa espera não é indiferença. Significa que um propósito maior ainda está em andamento. O clamor não foi ignorado, de forma alguma. Ele faz parte do cronograma de Deus. Ok, essa teologia toda é muito profunda. Mas como é que isso se conecta com a nossa vida hoje? O que essa cena lá no céu tem a nos ensinar? Vamos ver algumas aplicações bem práticas. Primeiro, o exemplo dos mártires nos encoraja a não parar de clamar. As nossas perguntas, os nossos anseios por justiça são válidos e são ouvidos no céu. Segundo, nos ensina a confiar no tempo de Deus. Aquele esperai é um chamado à paciência, à fé de que Ele sabe o que faz. E terceiro, nos desafia a viver como testemunhas. Uma vida de integridade já é, por si só, um clamor poderoso por um mundo mais justo. Isso nos leva a um ponto de virada espetacular na história. O quinto selo foi o clamor, o pedido por justiça.
O sexto selo? Ah, o sexto selo vai ser a resposta de Deus. E essa resposta vai abalar os céus e a terra, literalmente. O clamor foi ouvido. E agora? Bom, agora vem um terremoto gigantesco. O sol vai ficar preto como um pano de saco. A lua vai ficar vermelha como sangue. O grande dia do Senhor chega. E quando ele chega, não tem para onde correr. A resposta está a caminho.